Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. E você sabe, estamos aqui agora, sexta-feira, dia 2 de julho. A transmissão, a produção é do Canal do Boi. Você acompanha pelas parabólicas, acompanha também em TVs por assinatura, como a Claro e também a NET, no YouTube, no Facebook e, claro, no Mato Grosso do Sul, sinal aberto para o Agricultura BR 2 pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos, um grande abraço também aos companheiros de trabalho da TV Imaculada. O Agricultura BR, na edição de hoje, vai trazer para você informações importantes sobre mercado. Olha, Donald Trump ameaçou novas tarifas contra a China nesta quinta-feira. A China, na madrugada de hoje, respondeu, disse que não vai ceder a chantagens e o mercado entra em ebulição mais uma vez. Dólar dispara no Brasil, dólar chegando a R$ 3,88 mais 8, agora há poucos segundos. Você vai entender os motivos por que vem acontecendo esse tipo de coisa com a moeda norte-americana com dólar. Tem as expectativas da Celeris Consultoria para a safra 2019-2020 de milho. Vou receber aqui em nossos estúdios a senadora pelo estado de Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, ela que preside a Comissão de Agricultura do Senado. Tem mercado físico, tem mercado futuro e muito mais. Começa agora o Agricultura BR e eu começo trazendo para você uma entrevista muito especial. No estado do Paraná, estamos tendo um evento que trata da qualidade de grãos, de produção, evolução e resultados. O repórter Mauro Andrade conversou com um dos pesquisadores da Embrapa Soja e você acompanha essa entrevista agora no Agricultura BR. Osmar, quais são as novidades que a Embrapa está trazendo aqui para esse treinamento? Nesse momento, a gente faz a sumarização e apresentação dos resultados para todos os parceiros, né? Esse trabalho ele é conduzido ao longo de toda a safra, né? De todo o ciclo da soja. É um trabalho com foco em manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças e fixação biológica de nitrogênio. Também temos alguns protocolos iniciando na parte de manejo do solo, mas ainda não com resultados consolidados. Então, nesse momento, nesse treinamento, a principal intenção é acertar os protocolos para o trabalho da safra seguinte, ou seja, com os parceiros da Emater, com os técnicos de campo da Emater, são acertados esses protocolos nas diferentes linhas de trabalho para como será conduzido o trabalho da safra 19 e 20. Mas também, nesse momento, são apresentados os resultados da safra anterior. Então, a grande novidade do momento são os resultados em relação ao manejo de pragas, doenças e fixação biológica e nitrogênio da safra anterior. E quais foram os resultados da safra anterior? Eu sei que a Emater e a Embrapa estão fazendo um esforço muito grande no sentido de resgatar números do MIP, né, o manejo integrado de pragas. Vocês acham que estão atingindo os resultados? Sim, vamos dizer assim, pela quinto ano consecutivo com essa sumarização de resultados, e os resultados são sempre iguais. A economia de 50% no uso de inseticidas, no controle de pragas, quando se põe em prática as táticas de manejo integrado de pragas. Também com manejo integrado de doenças, principalmente com foco em ferrugem, acompanhamento de avanço de esporos, como foi feito esse ano por meio de coletores. Consegue-se se acertar mais o momento da aplicação dos fungicidas e levando também a economia do número de aplicações de fungicidas. A co-inoculação do Rhizobium e Azospirillum brasiliense tem comprovado ganhos de produtividade na soja. Soja não precisa de aplicação de nitrogênio mineral, né, que representa custo. Então a gente defende aqui, está trazendo inclusive números aqui nesse treinamento da Emater de 40 unidades implantadas no ano passado e 60 desse ano, meramente comprovando então esses resultados. Onde que se fazendo inoculação e co-inoculação em soja, que são duas técnicas conjugadas, é possível implementar a produtividade com custo praticamente zero, né? Porque o custo dessas doses de inoculantes são na casa de R$10 por hectare, essas doses conjugadas. E os ganhos que se teve aqui com inoculação, que é só o uso do Rhizobium em soja, foi cerca de 2 sacos por hectare, e quando associado à co-inoculação, que é a adição do azospirilo também, se chegou em torno de 5 sacos por hectare de ganho de produtividade. Isso é muito expressivo. E é uma tecnologia biológica.
biológica, sem impacto nenhum, sem restrição nenhuma, já tem... Vai para o 3º ano de lançamento o uso da co-inoculação. A inoculação se usa desde o início da história de soja no Brasil. Então, esse advento da co-inoculação foi um grande salto nisso, né? Ela tem incrementado, tem ajudado muito, né? O azospirilo, ele é um promotor de crescimento radicular, né? Então, ele age principalmente ampliando o sistema radicular da soja, aumentando também a presença de nódulos, mas explorando mais o solo por meio do sistema radicular da soja, o que se traduz em produtividade. E do Paraná nós vamos até o estado do Mato Grosso. Por lá, a maior parte dos produtores rurais já fizeram a aquisição dos insumos para a campanha 2019-2020. É o que nós vamos conferir agora com Valdir Pacheco. Recentemente, o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, atualizou o custo de produção da soja mato-grossense para a safra 2019-2020. Baseado nos novos dados, o custo operacional ficou em R$ 3.498,10 por hectare e o custo total em R$ 3.905,45 por hectare, representando um breve recuo de 0,22% e 0,19% em relação ao maio, respectivamente. O Instituto conclui que, de um modo geral, os reajustes nos preços foram ocasionados pela desvalorização do dólar no período, onde teve um recuo de 3,6% na média de junho em relação à média de maio, reflexo da política interna e do mercado internacional. Desta forma, os insumos cotados na moeda norte-americana, como os macronutrientes e herbicidas, apresentaram queda de 0,77% e 0,42% nesta ordem. Restando menos de 45 dias para o início do período da semeadura do grão no estado, a maior parte dos produtores já comprou seus insumos. E com isso, as atenções começam a se voltar para esta nova safra que se aproxima. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E neste dia 1º de agosto, a Secretaria de Comércio Exterior, ligado ao Ministério da Economia, divulgou os números de exportação brasileira durante o mês de julho. Olha, os números que eu vou apresentar agora são para a soja, mostram evidentemente um recuo frente ao mês de junho e também ao mês de julho do ano passado. Por que isso acontece? O primeiro semestre de 2019, ele foi histórico para as tradings que operam com exportação de soja no Brasil. Então já se aguardava, já era uma situação precificada que o mês de julho e o segundo semestre teriam um desempenho inferior àquilo que aconteceu no mesmo período sazonal em 2018. Vamos trazer aqui os dados então. Temos Secretaria de Comércio Exterior mostrando que julho de 2019 registrou 7.820.000 toneladas de soja embarcadas, contra 9.060.000 toneladas no mês anterior. Quando comparamos a julho de 2018, você vê que aí tem uma distância ainda maior. Ela fica aí acima de 2 milhões de toneladas, com 10.190.000 toneladas. Julho do ano passado teve, então, um desempenho mais forte em torno dos embarques em volume. E quando falamos de volume, temos também aí a questão ligada ao faturamento das tradings. A receita ficou desta maneira, você acompanha na tela comigo. Julho faturou 2 bilhões 780 milhões de dólares contra 3 bilhões e 100 milhões de dólares em junho e agora julho 4 bilhões e 70 mil dólares. Então temos aqui um mês de julho de 2019 com números mais baixos em relação a junho, por conta do volume, e temos bem mais baixo quando comparado a julho do ano passado. Julho do ano passado não teve apenas um volume maior. O preço da tonelada da soja, o preço internacional da oleaginosa era maior, era mais forte. Vamos ver os números agora, comparando 2018 e 2019, é uma queda evidente, mas entre junho e julho há uma melhora para o preço internacional de soja. Veja só, julho de 2019 contou com preço médio da tonelada de 356 dólares e 60 centes. Junho deste ano, 342 dólares e 30 centes. Tivemos em julho aí um número bem mais expressivo, 463 dólares e 50 centes, é o destaque do Agricultura BR. Aqui tem uma diferença de quase 100 dólares, em torno de 100 dólares para os valores do ano passado e deste, mas uma melhora em relação aos valores da tonelada entre junho e julho deste ano.
Olha, o conflito comercial entre China e Estados Unidos continua. Estamos naquele período chamado de 12ª rodada entre os representantes norte-americanos e chineses, mas aparentemente não está dando em coisa nenhuma. Nesta última quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, surpreendeu todo mundo e ameaçou, sempre na página do Twitter, em taxar em 10% 300 bilhões de dólares em produtos chineses que adentram os Estados Unidos a partir do dia 1º de setembro. A situação, que por enquanto é de ameaça, não foi assinado nada em relação a esses fatores, fez com que os chineses respondessem rápido essa ameaça norte-americana. E na madrugada, a madrugada no Brasil, foi anunciado nesta sexta-feira pela China, nós tivemos os representantes do governo chinês dizendo o seguinte, que a China não vai ceder nenhum centímetro sobre chantagem norte-americana. E mais, afirmou que se os Estados Unidos de fato colocarem essa taxação, eles vão colocar ali uma contrapartida. O que quer dizer isso? A China também vai impor outras taxas aos Estados Unidos, foi o que ficou claro através do representante do governo chinês que veio a público para falar a respeito do assunto. É importante lembrar que, apesar de alguns setores aqui no Brasil serem beneficiados com essa guerra comercial, ela vai trazendo uma espécie de âncora que começou a arrastar a economia ou segurar a economia internacional. Hoje há um risco muito claro de recessão no mundo todo, por conta desse fator entre os dois países. É claro que essa fala do Donald Trump na quinta-feira, nessa última quinta-feira, trouxe efeitos negativos para o mercado. Soja na Bolsa de Chicago, que forma preço aqui no Brasil, recuava feio ontem, chegava a perder 16 pontos. Neste momento, ou pelo menos alguns minutos antes de entrar no ar, eu acompanhava o mercado de Chicago, estava tendo algum ganho, chegando a ganhar 4 pontos, mas nada que recuperassem as fortes perdas que tivemos, principalmente nesta quinta-feira, uma semana de muitas perdas para a soja em Chicago. Você tem aqui agora o volume de negócios ainda em alta, mas uma alta bem mais modesta, de 2 a 3 pontos. Posição de agosto a $8,50 o bushel, setembro $8,55 mais 4 por bushel, novembro $8,68 mais 4 e a posição de janeiro a $8,82 por bushel. São os negócios que eu trago agora com soja em Chicago, está muito baixo, muito longe do piso de $9 por bushel, não remunera os produtores por lá, impacta no seu negócio aqui no Brasil, já que forma preço aqui no país também. Assim como o dólar. Só que, por outro lado, o dólar dispara, né? O dólar já vinha com uma movimentação de alta na semana, acumulado da semana, e há pouco chegava próximo a 3,89. Vamos saber como é que está o dólar agora. Nós temos o dólar a R$ 3,88 mais 4 para a moeda norte-americana, vai subindo quase 1%, 0,96% de alta para o dólar, alta muito forte. E olha, vou conversar sobre esse assunto, né? O dólar subindo desse jeito, a Bolsa brasileira vinha caindo, o índice Bovespa caía há pouco tempo também, é o que minha produção vai me falando aqui no ponto, né? A minha memória virtual aqui estava dizendo isso. O Walter Pulga vai conversar conosco agora, o Pulga está aqui comigo. Pulga, alta forte para o dólar, bolsa caindo, o Donald Trump falando dele. O que nós temos no mercado hoje? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, na verdade, há uma corrida para ativos que possam garantir alguma segurança, Fabiano. Há uma procura muito forte pelo dólar, neste momento, aqui no Brasil, principalmente. Há também procura pelo dinheiro japonês, pelo iene, pelo franco suíço, eu tenho anotado aqui, e até por contratos de ouro. Tudo isso porque há uma preocupação com essa guerra comercial entre Estados Unidos e a China, que, como você citou agora há pouco, parece não ter fim e ameaças de parte a parte. Se ocorrer a taxação desses 10% sobre outros 300 bilhões de dólares em produtos importados da China, muita coisa vai mudar no mercado. E a reação não é positiva. Vamos falar de bolsa, porque ontem, assim que foi anunciada essa perspectiva de taxação de produtos chineses, a nossa bolsa perdeu à tarde 2 mil pontos. Nós estávamos operando na faixa de 104 mil pontos e caímos
quase 2.000 pontos ontem. Terminamos em alta, nosso índice Bovespa, mas veio em queda. Agora, o estrago não ocorreu só aqui, não. As bolsas nos Estados Unidos vieram em baixa ontem à tarde, logo no fechamento, em função dessa anunciada decisão do presidente Donald Trump. E agora pela manhã, a Wall Street tinha os principais índices recuando para os valores mais baixos, para as pontuações mais baixas do último mês. Para você ter uma ideia, agora há pouco, há cerca de 20 minutos, o índice Dow Jones perdia mais de 1%. A Standard & Poor's, que é outro índice de referência no mercado americano, o Standard & Poor's 500, perdia 0,82%. O índice de tecnologia da Nasdaq recuava 1,34%. Mas não é só lá, não. As bolsas na Ásia e na Europa também vieram em baixa em função desse anúncio, né? Enquanto no mercado americano os principais índices caem, né? Na Europa o DAX da Bolsa de Frankfurt, o CAC 40 da Bolsa de Paris cediam mais de 2% e a Bolsa de Londres tinha quase 2% de baixa. Não é diferente o que ocorre aqui. Vamos... Agora o dólar está R$ 3,88 mais 40, tem uma alta de quase 8%, você lembrava isso agora. E o que acontece com a nossa bolsa? Você tem agora a informação. Os últimos números mostram aí uma queda de 0,15%, mais uma queda para a nossa bolsa, que já chegou a arrasar fundo, hein? Já chegou aos 101.667 pontos, bem abaixo dos 102 mil pontos, agora está a 101.970, tem uma queda de 0,15%. Mas vale lembrar que a nossa bolsa já perdeu um pouco mais hoje. As ações que têm maiores altas, ainda Petrobras, eu estou vendo aqui as duas ações da Petrobras, Petrobras 4, Petrobras 3, que ainda sobem aí entre 2,5% e 3%, mas a perspectiva em todo o mercado acionário mundial é de queda nos principais índices. Ou seja, essa guerra comercial atrapalha muito o mercado financeiro e só faz, neste momento, subir alguns ativos que têm mais liquidez, como o dinheiro japonês, o franco suíço, o dólar e o ouro, porque os investidores procuram segurança, uma segurança que essa guerra já não permite mais visualizar no mercado internacional. Fabiano, de olho na informação, vem muita oscilação por aí, tanto com o dólar como no mercado de bolsa. É com você. Tá certo, Walter Pulga Júnior, obrigado pela participação. E olha, esse efeito, principalmente que deu, né, o Pulga explicou muito bem. Tem uma situação de conflito, há incertezas na economia mundial, se busca lastrear negócios sobre aqueles pontos que são mais firmes na economia mundial, entre eles o ouro e principalmente dólar. Normalmente, quando se tem preocupações e incertezas, o dólar sobe, e é o que está acontecendo agora. E quem se beneficia sobre isso? Você sabe, viu ali comigo que soja em Chicago recuou bastante, só que o dólar subiu muito. Há alguma estabilidade para prêmio pago no porto para soja na paridade e hoje temos soja subindo. Falava ontem que soja se aproximava de R$ 80 a saca em alguns dos portos brasileiros. Agora não só sobe, como supera. É o que eu vou mostrar agora. Paranaguá e também Santos. Porto de Santos, o valor na paridade a R$ 80 a saca de 60 quilos. Paranaguá agora chegando a R$ 81 a saca. É movimentação de alta. É a Grãos Corretora trazendo aqui para nós as informações em torno do que vem acontecendo com a soja negociada no porto. Eu vou fazer um convite para você, produtor rural. Você que é agricultor, é sojicultor, está comercializando soja, quero saber aí se teve gente que está se animando nessa sexta-feira para a comercialização. A comercialização de soja estava travada. Eu tenho conversado com alguns produtores, inclusive agora, nesse momento, que estão dizendo que a expectativa é de subir mais. O pessoal está acreditando que sobe mais um pouco. Então eu quero saber aí quem está se posicionando para a venda e pode responder na Agricultura BR. O nosso WhatsApp é o 67996562266. Pode ser nas mídias sociais também, como Facebook e Twitter do Agricultura BR. Estou esperando a sua participação. Daqui a pouco na Agricultura BR eu falo sobre o mercado de milho e recebo também a senadora pelo estado de Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, ela que preside a Comissão de Agricultura do Senado. Eu vou para o intervalo comercial e volto em instantes. Falo agora a respeito do mercado de milho e trago em destaque o primeiro levantamento interno no Brasil, falando sobre a campanha 2019-2020 para o milho. Os dados foram divulgados pela consultoria Celeris e a Celeris, que fez o levantamento, acredita que a próxima safra do cereal aqui no país, ela vai ser 4% superior
a 2018-2019, que deve passar de 100 milhões de toneladas. É o que nós vamos destacar agora, começando falando sobre a área ocupada com o milho. Vamos saber então como que Celeris entende a ocupação de área. Você tem aqui três fatores, aqui três colunas. A primeira coluna é da primeira safra. Você vê aqui uma primeira safra, Celeris estimando 5 milhões e 500 mil hectares de ocupação com primeira safra, enquanto a segunda safra ou safrinha chegando a 12 milhões e 800 mil hectares. Uma área total que pode totalizar 18 milhões e 300 mil hectares. Um total aí pode apresentar, se os dados se cumprirem, claro, uma área 4% superior àquela ocupada na safra atual 2018-2019, quando o Brasil ou o Centro-Sul ainda colhe a segunda safra ou safrinha. Vamos saber agora da expectativa de produção, porque Celeris acredita que essa próxima safra, a safra nova, 2019-2020, ela deve ficar até 5 milhões de toneladas acima da safra atual, que já é recorde. Veja comigo os dados aqui. Você tem Celeris trazendo uma primeira safra estimada em 29 milhões e 500 mil toneladas de milho. Essa é a expectativa para a produção em primeira safra. Um outro dado relevante é a segunda safra, chegando a um recorde de 75 milhões e 600 mil toneladas. Produção total do país chegando a 105 milhões de toneladas. Lembrem-se que eu estou falando da safra 2019-2020, uma primeira projeção. De acordo com a Celeris, as margens de rentabilidade para 2019-2020 apontam uma vantagem para o milho, e isso deve fazer com que a área cultivada se eleve em 760 mil hectares. Foi o que Celeris declarou para justificar aí tanto uma área maior quanto uma produção de milho maior no Brasil. Destaques da consultoria Celeris. Fala agora a respeito da estimativa para a safra atual, a 2018-2019. Não há dúvida que essa safra vem muito cheia, teve poucos elementos que atrapalharam a produção da safra de milho, e você acompanha comigo agora os dados em relação à produção. Veja só que a produção brasileira chega a 100 milhões e 500 mil toneladas. Esse número está muito dentro do que Conab, Departamento de Agricultura norte-americano e outras empresas privadas têm previsto em relação à produção brasileira de milho. Agora, o que me chama a atenção, e aí esse dado é muito importante, é aquele número menor ali, a coluna de exportação, 35 milhões de toneladas. Muita gente já começou a falar que o Brasil, nessa safra, alcança esses números agora do mês de julho. O Brasil embarcou um bom volume de milho, 6 milhões e 700 mil toneladas, fica mais de 400% acima dos números registrados em julho do ano passado. Mas com 35 milhões de toneladas exportadas, isso traz um alívio muito bom em relação ao mercado interno brasileiro, que mesmo com esse forte embarque, até uma estimativa boa em relação ao consumo interno, os estoques devem ter de passagem da safra 18-19 para 19-20, devem ser elevados. Fala agora sobre os valores de referência para o milho, saca de 60 quilos, em alguns dos mais importantes portos do Brasil. Vamos saber como é que está o milho. O milho também tem melhora, o dólar também ajudou um pouco aqui os valores de negociação do milho. Preço de paridade em Santos e Paranaguá igual, R$ 38,00 a saca de 60 quilos nos dois portos, de acordo com a Grãos Corretora. Vamos saber como é que está o milho, então, negociado em Chicago, cenário internacional agora para o cereal. Veja comigo que nós temos milho em Chicago, hoje subindo em torno de 4 pontos agora nas posições negociadas por bushel. Setembro vindo a $3,97 mais 2 o bushel. Dezembro, negócios a $4,07 por bushel.
Março de 2020, negócios a $4,17 mais 6, enquanto que a posição de maio, vindo a $4,23 mais 4 por bushel, são os negócios que eu destaco agora em relação ao que vai acontecendo com o milho na Bolsa de Chicago. Vamos mudar de assunto agora. Sabe por quê? Porque Araçatuba, durante essa semana, foi capital da bioenergia, né? Discussões muito importantes. Esses debates eles são importantes porque trazem sustentabilidade, produção de energia, produção de riquezas. E quem esteve participando desse grande congresso foi o repórter Gustavo D'Angelo, que nos mostra um pouco do que foi discutido por lá. Foram 2 dias de debates e discussões sobre os principais temas que norteiam a cadeia sucroenergética brasileira. Na sua 12ª edição, o Congresso Nacional da Bioenergia, promovido pela UDOP, contou com 12 salas temáticas, mais de 1.500 congressistas e 250 palestrantes e moderadores. É mais um congresso diversificado, né? Um congresso, ele tem a característica de ser um congresso para os técnicos do setor. E a gente vê gente do Brasil inteiro vindo para cá, se deslocando e para ver as diversas salas que a gente fez, né? A gente faz desde coisas técnicas agrícolas, falando sobre comunicação, falando sobre o futuro dos veículos que a gente vê pela frente. Então, quer dizer, falando também sobre o RenovaBio, que é o novo programa que vem. Então, quer dizer, são diversas salas que a gente consegue agrupar pessoas, como eu estou repetindo, do Brasil todo, mas que contemplam aqui e trocam conhecimento, trocam informações. Acho que esse é o mais importante do Congresso. Uma das novidades na edição deste ano foi a Sala Futuro da Mobilidade Veicular. Para a gente saber como que vão estar os nossos carros andando daqui 10 a 20 anos. Se eles vão ser elétricos, se eles vão ser elétricos, por que eu vou produzir etanol? Mas se eles vão ser elétricos, híbridos, em que vai usar o etanol flex, isso é muito importante. Como que vão estar, se vai ter célula de combustível, célula de combustível vai ser com etanol, enfim, a gente está saindo da caixinha, parando de enxergar o que vai acontecer esse ano, ano que vem, e estamos querendo pensar nos próximos 10 a 20 anos. É isso que esse congresso está trazendo. Além da parte técnica, além de a gente trazer as novidades que tem em tecnologia, também trazer a futurologia do setor e como nós vamos conviver daqui 10 a 20 anos com a motorização veicular. A Política Nacional dos Biocombustíveis, o RenovaBio, foi um dos principais temas discutidos durante o evento. O objetivo foi informar sobre as regras e como toda a cadeia produtiva pode se beneficiar do programa, que deve entrar em vigor a partir do ano que vem, com investimentos previstos na ordem de 60 a 70 bilhões de reais para o setor, com uma produção que deve passar dos atuais 28 bilhões de litros de etanol produzidos por safra para até 48 bilhões de litros. O RenovaBio ele tem 3 grandes objetivos: reduzir incentivo para a produção de biocombustíveis, previsibilidade na produção de abastecimento de combustíveis e ele é parte da resposta brasileira para o Acordo de Paris de redução das emissões do clima. Então, o RenovaBio é isso, é um grande programa de incentivo aos biocombustíveis nessa transição energética que se aproxima aí, que o mundo inteiro discute. Para Plínio Nastari, presidente da Datagro Consultoria, os biocombustíveis representam a solução para 2 grandes problemas da humanidade: o aquecimento global e a crise dos refugiados. Segundo ele, a nova política vai gerar emprego e desenvolvimento. O Brasil é exemplo mundial ao estar substituindo 46% da sua gasolina já por etanol, e com o RenovaBio se pretende que esse percentual cresça acima de 55% em 10 anos. Com o RenovaBio, pela primeira vez a gente passa a ter uma referência de mercado, o reconhecimento da eficiência energética ambiental, a meritocracia sendo reconhecida e valorizada. Isso é um processo que vai levar tempo, não vai acontecer de uma hora para outra, a partir de 1º de janeiro próximo, mas é um processo que gradualmente cria um incentivo para que as empresas e as pessoas caminhem na direção de maior eficiência e uma indução à aplicação de inovações.
Tá, esse grande evento aconteceu nesta última quarta e quinta-feira, tratando aí a produção de bioenergia no estado de São Paulo e em todo o centro-sul do país. Olha, eu quero agradecer a participação aqui dos telespectadores e principalmente sojicultores. Eu perguntei quem está aproveitando o preço, né? Nós estamos com uma alta no dólar hoje, chegando próximo a R$ 3,89. Valor de referência, ele sobe para a soja nos portos brasileiros, preço de paridade. E o pessoal está comentando comigo o seguinte, o Thales Silveira, de Tocantins, acabou de comentar que precisa ter proteção para os preços com soja no Brasil, porque soja em Chicago despenca, está muito longe da marca de $9 por bushel e normalmente isso afeta o preço aqui no Brasil. Só não afeta mais porque o dólar disparou. Thales tem razão, muita coisa está sendo discutida também no mercado de café por conta dos negócios na Bolsa de Nova York. Mas vamos mudar de assunto agora, porque nesta próxima segunda-feira acontece o 3º Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável e é esse convite que eu quero fazer para você agora. Você acompanha na tela comigo? O fórum acontece dos dias 5 a 7 de agosto, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o 3º Fórum Brasileiro. Está vindo produtor rural de todo o país. As inscrições podem ser feitas no grupo agrissustentável.com.br. Você tem a possibilidade ainda de fazer essas inscrições. Então, olha, faça, grande evento, vai se discutir sustentabilidade, produzir agora e produzir depois. O Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Na volta, eu converso com a senadora Soraya Tronic, do estado de Mato Grosso do Sul. Vou falar a respeito de produção agrícola, vou falar também de questões ligadas a conflito agrário no Brasil e muito mais. Eu volto em instantes. A Agricultura BR agora fala sobre assuntos importantes para o desenvolvimento do país, desenvolvimento econômico e social. Para falar sobre pautas que são ligadas à atuação da Comissão de Agricultura no Senado, conflitos agrários que historicamente sempre existiram no país, eu recebo agora a senadora pelo estado de Mato Grosso do Sul, PSL Sul Mato Grossense, Soraya Tronic, minha convidada na tarde desta sexta-feira. Senadora Soraya, um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. O prazer é meu estar aqui podendo conversar com vocês. Bom, tem algumas pautas, algumas conversas para ter com a senhora. Eu gostaria de, primeiramente, começar questionando a respeito da atuação da Comissão da Agricultura. A senhora atua sobre ela. Como é que tem sido as atividades no Senado brasileiro? Olha, o Senado, como o próprio presidente Davi Alcolumbre disse na última sessão, teve a produção histórica, né? Nós votamos muita coisa que estava emperrada, que estava atrasada. E na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que eu presido, e lido com senadores extremamente experientes, senadores do ramo, nós temos tido uma boa relação. Graças a Deus, eles estão me respeitando bastante, eu humildemente aprendendo muito com eles. E nós temos limpado as pautas. Eles têm ajudado muito. Como vocês podem ver, nós temos como essa lei do queijo artesanal, da liberação do queijo artesanal, do deputado Evair. Eram leis, projetos de leis que estavam para ser votados há muito tempo. Então, nós estamos conseguindo avançar com rapidez. Por que projetos como esse demoraram tanto para ser apreciados, senadora? Olha, a burocracia, ela é o veio, né, da corrupção. Essa questão do queijo artesanal, são 180 mil produtores de queijo artesanal que estavam na ilegalidade, na clandestinidade, simplesmente por conta de burocracia, por conta de exigências altas que eles não conseguiam cumprir. Então, era um outro tipo de governo. Então, isso também era forma de extorquir produtores. Então, é muito complicado. Outra questão que nós aprovamos agora foi isenção de IPI para insumos e maquinários para laticínios. Então, imagina, um governo ter que trabalhar aceitar, né? E eu sou governo. Então, o governo Bolsonaro está conseguindo abrir mão, né, de imposto, deixando acontecer para que a gente ganhe no número, né,
produtividade. Então, certas coisas não eram interessantes e também não tinha boa vontade. Agora, nós estamos todos imbuídos de muita vontade e querendo realmente fazer acontecer, estamos fazendo acontecer. Senadora, essas ações e projetos que agora estão aprovados, como o Celuarte para queijo e outros produtos também que têm origem animal, e a senhora comentou muito bem, né? Teve a isenção desses produtos para laticínios. Recentemente, fizemos reportagens, eu conversei com a ministra Tereza Cristina e ela falava a respeito de fortalecer, lá no Rio Grande do Sul, no sul do país principalmente, o setor da vitivinicultura, produção de vinhos e espumantes. Essa é uma forma de se preparar também para esse novo momento do Brasil e do Mercosul por conta do acordo com a União Europeia? É importante porque, de qualquer forma, nós queremos abrir o mercado, mas nós também precisamos proteger os nossos produtores, né? Então, é uma forma, né, de conseguirmos trazer os nossos vinhos também para serem competitivos, tanto quanto os demais na América Latina. Mas essa questão, esse acordo do Mercosul também está trazendo outros players. Eu fui procurada pelo embaixador da Nova Zelândia, que também quer entrar. Então, isso está acontecendo. Está todo mundo de olho no Brasil, de olho no Mercosul. E eu sou membro do Parlasul. São 27 deputados e 10 senadores. E a nossa meta é fazer com que o Mercosul trabalhe exatamente para aquilo que ele foi construído. Trazer prosperidade, né? A pauta ser estritamente econômica, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir construir isso. Espero que esse texto a gente consiga fazer esse acordo o mais rápido possível para que os resultados venham. Hoje os países parceiros do Brasil no Mercosul, hoje estão vendo, as lideranças vendo muito mais aquilo que nos une, as nossas questões comuns, interesses comuns, do que as diferenças que sempre bateram na porta desde quando foi criado? Exatamente. Nós tivemos uma reunião na posse lá no Uruguai e o embaixador trouxe os números do Mercosul. Os melhores números são os comerciais e a balança superavitária para nós. Nós estamos muito bem, né, no mercado, né, dos 4 países. As outras questões, a gente precisa parar, pensar, né, e deixar de lado muita coisa, né, e manter a nossa autonomia como país, né, essa questão da placa dos carros, né, estamos voltando atrás. O próprio passaporte nosso, que estava com o brasão do Mercosul. Essas questões é importante a gente deixar de lado e trabalhar realmente onde interessa, né? Exatamente. O que interessa é você ter uma alfândega, tanto no Brasil, nos outros países, que permita ter um trâmite comercial mais rápido. Exatamente. Ainda mais na América do Sul, né? Nós estamos numa situação, assim, sempre ficamos, né, realmente muito aquém da nossa capacidade. A gente tem muito para crescer. E seremos o maior exportador, eu tenho certeza disso. Então, a gente tem que avançar, porque a gente vai conseguir lograr esse lugar aí muito rápido. Senadora, quando eu coloquei hoje nas mídias sociais, do Agricultura BR, as minhas também, no qual eu receberia a senhora, claro que o pessoal inclusive estão esperando para a gente falar a respeito de conflito agrário, tem muita gente acompanhando os grupos, né, de produtores rurais em várias partes do país. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de perguntar para a senhora que hoje, né, a senhora entrou no Senado nesse ano de 2019, vem numa renovação no país, é uma renovação que aconteceu na maior parte dos estados brasileiros, então nós temos uma visão nova, né, e gente que chegou de uma maneira diferente, vindo de outras experiências. Pessoalmente, questão do Senado e principalmente esse fato de estar mais próximo à agricultura e à pecuária nacional. Qual que é a sua avaliação pessoal sobre esses temas? Olha, nós temos tentado no Congresso tirar a questão ideológica da pauta econômica e convencer os demais parlamentares de que isso é importante e que é importante para o Brasil, né? Então, tanto que o crédito suplementar foi aprovado por unanimidade nas 2 casas e isso foi algo inédito, né? Inédito. Então, quando falam que o nosso governo não tem articulação, não é bem assim. Nós estamos tentando trabalhar e no Senado, como tem menos gente, é mais fácil, né? Então, estamos construindo essa pauta econômica e todo mundo sabe, o agro é a força motriz da economia do nosso país. Nos salvou em tempos de crise e vem nos salvando. Então, é a nossa vocação. Muitos e muitos têm consciência disso. Então, as pessoas estão começando a entender, principalmente porque a população está cobrando.
a cobrança da população tem surtido muito efeito. E eu digo, né, como eu venho dos movimentos de rua, de um ativismo que acabou surgindo, nós tivemos a necessidade de enfrentar, porque se nós não ocupamos essas cadeiras, alguém vai ocupar, né? Mas é importante deixar destacado que, apesar de falar em renovação no Senado, tivemos 54 senadores novos, só 9 são realmente novos, né? Nós temos parlamentares que já eram, né, políticos de muitos anos e viciados. Então, muitas vezes eu tenho dito lá, quando acontecem problemas, de que eu não quero ouvir daqui 4 anos que a renovação não fez nada. Então, eu tenho alertado que a renovação que pintam não é a renovação que realmente existe. Né? A renovação também não é. Oxigenou o Senado, oxigenou a Câmara, mas não é dessa forma, não. Tem muita gente viciada ali. Mas também eu me surpreendi com políticos antigos que eu não imaginava que estariam ao nosso lado, que teriam uma consciência que quando eu olhava para eles, eu não via. Então, estou conhecendo senadores antigos que estão fazendo, assim, formando esse grupo conosco de seriedade, da pauta econômica. E do PSL nós somos só 4 senadores. Então, a gente tem que correr muito, porque é nosso interesse maior que o país dê certo, né? Os outros também pensam, lógico, é natural, nos seus partidos, né? Estão conosco em muitas questões. Então, a pauta econômica tem sido trabalhada e eu acho que nós estamos logrando o êxito, graças a Deus. Temos gente da oposição na própria Comissão de Agricultura que está conosco. Será que nós vamos ter momentos, como da aprovação do orçamento, agora recente, no qual, pelo menos para mim, é a primeira vez que eu tinha visto, né, votarem pelo interesse do Brasil e não de um partido ou um lado especificamente, isso não pegando lado de ninguém, mas votaram juntos. Será que nós vamos ter mais momentos como esses? Eu acredito que sim. A partir do momento que a população compreendeu a necessidade de apertar os cintos, a população já compreendeu a necessidade da reforma da Previdência, já entendeu que o Brasil está numa situação muito difícil e tem cobrado os parlamentares, então não adianta mais enganar. Hoje estão acompanhando mais o andamento do Congresso e do Executivo, do Judiciário, do que novelas. Então é algo impressionante. O nível de intimidade que a população está pegando com os ministros. E no Twitter, geralmente, são os próprios políticos que conversam ali. Então, a gente dialoga diretamente. Nós nos esse falamos... contato é bom, senadora? É muito bom, porque nós estamos assim, quando eu preciso de ajuda, eu falo, olha, vamos votar tal coisa. Por favor, façam uma força-tarefa aí e dá certo. Porque com a população informada, essa questão mesmo do crédito suplementar envolvia deficientes físicos, envolvia Minha Casa Minha Vida. Num outro momento, eles tentavam obstruir, porque tentaram obstruir. Nós trabalhamos muito, fizemos alguns acordos. O governo teve que abrir mão de alguns cortes, né, em algumas áreas, mas ainda tínhamos uma gordura para queimar. Mas, assim, conseguimos que não obstruíssem, porque a população entendeu. E outra, é verdade, não é uma reforma geral, eu digo tudo junto. Previdência, a reforma tributária, MP da Liberdade Econômica, da qual eu sou relatora revisora. Esse conjunto de medidas vai nos levar ao topo, né, dos melhores países e abrir a economia. Então, se sobrar dinheiro aqui no topo, vai sobrar para o prefeito da oposição lá embaixo e ele vai poder fazer um bom trabalho. Então, é para todo mundo. Senadora, vou entrar agora no tema mais polêmico, né, e onde eu tenho certeza que tem alguns telespectadores, como eu disse, que estavam aguardando nós conversarmos sobre isso, principalmente em torno do conflito que sempre existiu, um chamado conflito agrário entre produtores rurais e indígenas no país. Aqui eu já recebi diversas pessoas, alguns amigos, como a Luana Ruiz, que trabalha no Ministério da Agricultura, quando ela atuava aqui no Estado, e sempre colocou alguns posicionamentos que são importantes, assim como gente também que representa a área indígena. Mas o fato é que em várias décadas não se encaminhou para ter uma solução
para esse conflito. Pelo contrário, nos últimos anos, né, principalmente nos últimos 10 anos, esses conflitos ficaram mais exacerbados e muitas vezes destruindo patrimônio privado, às vezes custando vidas, que isso é uma coisa que ninguém quer. Como que hoje está sendo visto no governo brasileiro, pelo Senado, pela senhora, esse fator do conflito agrário no Brasil? Olha, na semana passada, o novo presidente da FUNAI tomou posse. E o próprio presidente Bolsonaro disse que não vai mais assinar nenhuma demarcação. E às vezes as pessoas compreendem mal, e é importante que nós entendamos o seguinte: nós temos, em tese, os dois lados, os indígenas e os produtores rurais. Ok, todos os lados estão insatisfeitos. A política que foi implementada não deu certo para ninguém. Então, se ninguém está satisfeito, porque eles vinham demarcando e colocando os índios nessas terras, né? Mas os índios estão em guerra, insatisfeitos e, pior de tudo, abandonados e numa situação econômica terrível. Pobres, estão mesmo Passam pobres, necessidades em miséria. como qualquer população pobre do Brasil. Por quê? Porque eles achavam que a questão era apenas demarcar, tira o produtor rural dali, coloca o índio e simplesmente abandonaram, como fazem com os assentados. Então, não dão capacitação, não dão subsídio, não investem. E aí, como que você vai ajudar os indígenas? Como que eles terão financiamentos se eles não conseguem, eles não têm um CNPJ? Se eles não têm o título da terra? Como que eles podem entrar num plano safra? Não tem plano para o índio produzir. E os nossos índios aqui do Mato Grosso do Sul são diferentes dos índios da Amazônia. Tem índios que realmente querem ficar fora da sociedade, tudo bem. Mas tem que chegar um momento em que tem que perguntar para o índio o que ele quer. E também focar em cada etnia, cada vocação, né? Tem uns que são da pecuária, outros da agricultura, outros do artesanato. Então colocam todos os índios num pacote só e implementam a mesma política. Não está dando certo. Pior, não indenizaram aqueles produtores rurais, tá? Que já perderam as suas áreas. Esse passivo precisa ser resolvido antes de se falar em qualquer questão de voltar a demarcar, né? Então, nós não temos condição. É uma falta de responsabilidade não pagar, porque até o Ministério Público Federal, estive com eles recentemente, com 2 procuradores aqui do Estado, eles já concordaram que não, realmente, nós entendemos agora que tem que indenizar. Beleza, então vamos parar de demarcar e indenizar, é assim que a gente faz. E também desenvolver uma forma de poder capacitar e fazer com que os índios caminhem. Então, nós temos lá de cima, da Raposa Serra do Sol até o nosso Rio Grande do Sul, questões, demarcações, só que em áreas extremamente produtivas. É estranho isso. Muito dinheiro entrou nessa história, na FUNAI, ONGs. Muito dinheiro se passou durante todo esse tempo. Só que esse dinheiro não chegou na ponta, não chegou no índio. Então, nós temos corrupção, nós temos um projeto comunista do Foro de São Paulo, nós temos uma série de questões graves e delicadas neste tema. Mas a questão agora, essas invasões de agora, eu conversei ontem com o Marcelo, novo presidente da FUNAI, e assim, realmente, quem está incitando vai ter problemas nesse governo. Senadora, por falar em incitar, eu vou abrir aqui, eu recebi na mensagem pessoal, um produtor rural de Sidrolândia, interior do Mato Grosso do Sul, pediu para não ser identificado, porque ele teve terra invadida, ainda está sobre essa situação bastante difícil, é de Sidrolândia. Ele disse o seguinte: Fabiano, fala com a senadora que só invadem terras altamente produtivas e caras. Não há, o que ele está insinuando é que não há invasão em terras mais pobres. Terras mais pobres, que eu digo solo mais pobres. Isso acontece em várias partes do país, nós vemos isso principalmente no sul do Mato Grosso do Sul, sempre invasões em áreas de extrema produtividade, né? Aonde que começa isso, ou como lidar com esse tipo de situação que já data de vários anos, senadora? Eu pedi lá no Senado, e já foi aprovado, uma audiência pública sobre essa questão, para que a gente possa discutir
que eu vejo que existem interesses em frear o nosso agro, frear a nossa produção. Existem interesses, não sei de quem, mas esse assunto, assim, eu vou tentar resumir. Tanto quando falam mal dos brasileiros lá fora na questão ambiental, tá? Quando o Fundo da Amazônia vai para ONGs que não prestam contas. E essas terras produtivas que são invadidas, tá? E depois elas ficam abandonadas e ficam... É uma cena de deserto, deprimente, na fronteira, né? E o mais interessante, os índios não podem ter o título da terra. Se eles desapropriam, se tira de alguém que tinha o título e entrega para quem não tem o título, esse título vai para quem? Esse título fica com a União. A União é proprietária de toda essa terra. E aí a gente volta lá atrás. A gente tem que parar para pensar. Se toda essa terra, e eles querem avançar 14% do território nacional ainda não é o suficiente. Não vai ter fim. Não tem fim isso. E para uma população que ainda exerce até uma questão de questionamento, né? Muita gente questiona até quando os indígenas brasileiros, ou se todos os indígenas brasileiros precisam de fato serem tutelados pelo Estado. Se não teriam direito à escolha, a viver como um cidadão, respeitando a sua etnia, a sua cultura. Tem que perguntar para o índio, né? E esse dinheiro tem que ir para o índio. Mas a terra, em nome da União, faz o quê? Então, se nós formos avançando, a União vai ser dona de tudo e nós vamos acabar com a propriedade privada. Se o Brasil produz em 7% do seu território e tem avançado sem aumentar a extensão, por conta de tecnologia, por conta do nosso trabalho bem feito, por conta, né, do suor dos nossos produtores, por que os índios precisam de mais terra? E tem índio que quer produzir, então coloque o índio na reforma agrária. Por que o indígena não pode entrar na fila da reforma agrária, ter o seu lote, fazer seu CNPJ, ter o registro da sua terra, que nós temos esse problema também, são 600 mil propriedades rurais sem registro. Hoje é possível pensar em uma capacitação, isso acontecia palestras para se falar como que é a cultura indígena, né? Como que deveria ser, mas tem possibilidade de ter capacitações para o índio entender a produção, o que ele pode fazer na sua área, por que ele precisa ter acesso a estudo, a ensino e a outros fatores? É tudo isso que faltou. Entregavam a terra para os índios e abandonava eles. Então, eles, sem capacitação, sem condições de produzir, sem financiamento, sem saúde, sem educação, essa situação caótica sustenta a corrupção. Sustenta uma corrupção onde nós temos, infelizmente, funcionários da FUNAI, servidores que incitam. Nós temos membros do Ministério Público que são ativistas. Nós temos ONGs internacionais que ganham dinheiro com isso. E os índios ficam... isso não chega neles. Então, muitos estão compreendendo, por incrível que pareça, eu tive votos dentro de aldeias indígenas e não foram poucos. Então, eles já estão compreendendo, e são gente como a gente, deveres e direitos. Então, tem que deixar, nós temos vários exemplos aí. No próprio Mato Grosso tem produtor rural indígena que é muito, muito rico. Nos Estados Unidos fizeram uma política onde os indígenas puderam prosperar. Então, eu não sei que força é essa que não quer fazer com que os indígenas prosperem. E tem indígenas também, ali dentro, nesse cerco aí, cooptados e corruptos também. Então, existe uma organização criminosa. E, para falar para esse produtor que teve sua terra invadida, sim, existia um plano onde a União, né, os interesses de um governo de esquerda, era de tirar cada vez mais a terra produtiva das pessoas e nos escravizar, sabe? Então, nós tivemos pequenos produtores que tiveram suas terras invadidas e foram para favelas. Nós temos histórias assim. Então, pessoas, agricultura familiar, gente simples que perderam sítios. E essas pessoas foram para a favela. Então, e hoje não tem condições, nada contra caixa de supermercado, tal, mas são pessoas que tinham 200 hectares, que tinham 100 hectares, 50 hectares e que tinham sua produção. A vida era outra. Então,
coisas que a gente tem que parar e pensar. Esse país trabalha para quem? Eu estive com procuradores da República e disse, os senhores são promotores de justiça. Promotor de justiça promove justiça. Para quem? Só para índio? Promove justiça social. Não pode ter lado, não pode ter partido, como um juiz, não pode também. E há um entendimento também, senadora, quem defende talvez o interesse do índio ou o interesse do status quo que existe para o indígena hoje, diz que os índios são os verdadeiros brasileiros. Brasileiros somos todos nós. Esse é um ponto que precisa ser visto. E há uma preocupação do produtor rural, senadora, e desde o início do ano nós tivemos pouquíssimos problemas pelo país em relação à invasão. A verdade é que quem está no campo, quem trabalha no campo, sempre, de certo modo, convive com o medo de ser invadido. Às vezes por sem terra, mas principalmente em alguns estados, por parte de indígenas, quem está próximo a algumas aldeias. Essa situação do medo, que hoje já é menor, não tivemos, como eu disse, casos mais expressivos neste ano, né, o número de casos como se repetia antigamente, mas esse medo pode passar, tanto que é para o produtor rural, mas também deve ser também para a população indígena? Olha, nós acabamos também de aprovar a possibilidade do porte de arma de fogo em toda a sua extensão rural. Também diminuímos a idade de 25 para 21 anos da possibilidade de portar arma na área rural para se defender. Antes era possível somente dentro da sede, da casa, né? Então, isso é uma forma de ajudar os produtores rurais nessa questão. Agora, quando a gente fala também, quando eles dizem que o índio tem o direito à terra, eles tiram os produtores rurais das suas sedes, das suas casas, tiram o gado, toda a produção, queimam tratores, fazem simplesmente um arrastão. Então, a gente tem que responsabilizar esse indígena pelos danos causados, por furto, por roubo, por agressão. Somos todos iguais perante a lei. Não existe nada cientificamente que comprove que um tem que ser mais tutelado e mais protegido do que o outro. E outra, você deve ter sangue de índio nas suas veias. Eu tenho sangue de índio nas minhas veias. Eu acredito que muitos brasileiros têm o sangue de índio, então eu vou lá também, né? Todos temos sangue de índio. A maioria da população, como também temos sangue de negros. Então somos uma miscigenação muito rica. E vão colocar nós aonde? Jogar no mar? No Rio Paraguai? Então não dá para entender esse tipo de raciocínio e até onde essas pessoas querem chegar. Então é insano, parece piada, mas é essa situação que a gente vive. Parece tão difícil explicar o óbvio, né? E a gente sabe onde eles querem chegar. Agora, um promotor de justiça promove justiça para todos. Não existe injustiça para os brancos, para os produtores rurais e justiça só para os índios. Então, vamos fazer a coisa certa, porque não tem como avançar dessa forma completamente irracional. E, de qualquer forma, o Estado deve uma resposta para os produtores rurais que perderam as suas terras, de indenizar. E isso, quando fala indenizar a terra, e os lucros cessantes? E aquilo que ele deixou de lucrar durante todos esses anos? Aquele que criava gado? Se você vai fazer a conta, gente, essa conta está muito cara, impagável. O trabalho, o desgaste emocional, né? Então, a gente tem que parar de demarcar. E quem vai acabar pagando essa conta é todo cidadão brasileiro. Exatamente. Que é de onde vai os recursos. Mas nós vamos construir juntos, tá? Ministério Público Federal, nós vamos sentar, Poder Executivo, para construir a solução conjuntamente. Então, está na hora de parar de brigar, de deixar a ideologia de lado, cada um cumprir o seu papel, porque essa história tem que ter um fim. Tem que ter um fim. Não temos mais condição de avançar nisso. Senadora, eu ia perguntar para a senhora agora, para encerrar a nossa entrevista, quais são as atuações, o que se espera nesse segundo semestre, né, até o final do ano, mas eu vou fazer uma pergunta mais curta, porque acaba que nós estamos com muita atuação. Então, quais são os próximos passos do Senado Federal e aí a sua atuação frente à agricultura, para a gente encerrar nossa entrevista aqui? Tá. Antes disso, eu só quero completar algo sobre a questão indígena. Claro. E até um alerta para quem está incitando e para os próprios servidores da FUNAI, concursados ou não, tá? Quem não for concursado vai ser prontamente exonerado
exonerado. Foi o que o presidente Marcelo me disse ontem no telefone. Vai ser exonerado, já tem gente identificada e a situação é essa. Quem cometeu crime, cadeia, sabe? E o governo não vai mais titubear. Então, os produtores rurais podem ter segurança, os próprios indígenas têm que ter a segurança de que também serão agora, daqui para frente, realmente tutelados como brasileiros que são como nós. Mas quem avançar o sinal como era antigamente, vai ter que responder, tá? Só isso. Esse é um bom ponto. Tá? Então, essa segurança pode ter do nosso governo, que a gente não vai perdoar, não. Tá? Ou as pessoas são sérias ou não, né, vão ter que responder por isso. Mas, em relação ao próximo semestre, na terça-feira, a Câmara volta e vai votar o segundo turno da reforma da Previdência. E nós não, por mais que o Senado não tenha recebido ainda, a nossa vida continuou lá com essa produção histórica, graças a Deus. A FPA tem atuado muito junto com os deputados. Todas as reuniões da FPA, às terças-feiras, os almoços, eu tenho ido, né, mas aí eu fiz uma reivindicação. As pautas muito voltadas para o que está acontecendo na Câmara. E poucos senadores frequentando a FPA, realmente, porque somos um número menor. Mas eu fiz uma reivindicação e nós passamos a ter, pelo menos uma vez por mês, um café da manhã só com os senadores. E toda a pauta que está correndo no Senado. Então, nós temos questões dentro do Código Florestal, nós temos licenciamento ambiental e várias legislações aí de fomento caminhando, como foi essa de isenção de IPI, do queijo, questões também de desburocratizar todas as obrigatoriedades para você conseguir regularizar a sua terra, porque são mais de 600 mil propriedades sem registro. Isso não dá dignidade para ninguém, você não consegue, não tem condição, a pessoa não consegue produzir. Então, esse tipo de coisa, o governo vai entrar numa força-tarefa para regularizar tudo, para conseguir colocar todo mundo realmente para trabalhar e produzir. Estamos trabalhando junto com a Embrapa, estive conversando com eles. O Brasil produz tecnologia e tem o orgulho de exportar, né? Nós temos um cientista no Rio de Janeiro que desenvolveu uma tecnologia para a produção de laticínios e está na Nova Zelândia, né? Bem empregado, essa pessoa poderia estar produzindo aqui. Então, e muitas coisas que são produzidas aqui ficam só no paper, não chegam na ponta. Então, é uma falta de gestão impressionante, né? E agora a gente vai levar o que o Brasil produzir de tecnologia para a ponta, ensinar essas pessoas a produzirem, porque o mote hoje desse governo é que o pequeno proprietário não necessariamente tem que ser um pequeno produtor. Né? Existem pequenas propriedades, o produtor pode ser gigante, né? O Israel é um exemplo. Estive em Israel com o presidente Jair Bolsonaro, com o Jorge Seif, que é o secretário da Pesca, que é uma pessoa maravilhosa e tem muita coisa boa acontecendo na pesca aqui. E aquela velha frase do presidente, olha o que Israel não tem e olha o que é, e o que temos e não somos, por conta da tecnologia. Então, levando capacitação, levando investimento, apoio e tecnologia, essas pessoas podem realmente crescer e a gente vai sair dessa situação caótica que nós estamos e vergonhosa para assumir aquilo que nós fomos assim destinados. O Brasil tem condição de estar no topo. Tá certo, senadora Soraya, eu quero agradecer a sua participação. Poderíamos conversar por muito mais tempo. Esse convite fica aberto para a senhora voltar quando puder aqui ao Agricultura BR, ao canal do Boi. Muito obrigada e quero que vocês continuem acompanhando as nossas reuniões da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. São todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, começa aqui no Mato Grosso do Sul, às 10 da manhã. Acompanhem as nossas pautas, participem e qualquer ideia legislativa, qualquer problema, juntem-se, nos procurem, porque nós estamos aqui para resolver os problemas, né? E para ajudar em tudo que está faltando. Nós estamos com muita vontade de acertar e a participação da classe
é extremamente importante para nós. Então, por favor, as portas estão abertas, nos acompanhem. Obrigada, tá? Essa edição do Agricultura BR vai encerrando agora, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou até o parque, antes de encerrar, vou encerrar com imagens lá do Parque Laucídio Coelho, porque, olha, próxima semana tem oportunidades inéditas e de extrema qualidade para você. Olha só, o pessoal está posicionando, os animais chegaram há pouco e olha só, nós temos aí o Fazenda Montana Calidá, que na próxima terça-feira, às 20h30, traz aqui pelo Canal do Boi uma oferta especialíssima de reprodutores, especialíssima de matrizes que você vai acompanhar aqui pelo Canal do Boi. Serão 30 reprodutores montanas avaliados e 20 matrizes prenhes. Nós estamos aí mostrando imagens ali na parte externa do tapeçal do Parque Laucídio Coelho, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mais tarde, já na terceira edição, e depois no Mais Pecuário, e no Batida do Martelo, na programação do Canal do Boi, você vai ter todos os destaques deste grande evento, mas eu fiz questão de encerrar imagens ao vivo de lá. Quero agradecer ao meu colega Tércio Franco, que está sobrevoando com seu drone esses animais que vão estar em oferta nesse leilão, mas queria encerrar esse programa em grande estilo e não poderia ser melhor a não ser com a raça montana em mais uma grande oferta do Canal do Boi. Vai ter um de olho na fazenda também, né? Claro, vai trazer essa oferta, muito bacana, mas grande evento aqui pelo Canal do Boi, leilão terça-feira. E eu com essas imagens que eu vou encerrar essa edição do Agricultura BR. Lembrando que eu volto às 16 horas, é novo horário por aqui no Canal do Boi, terceira edição. Até mais tarde a todos, um excelente dia, uma ótima tarde e até daqui a pouco.